Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriele e seja bem-vindo ao canal. E hoje a gente vai falar sobre ela, Ginny e Georgia, a série que fez muito sucesso quando foi lançada. Eu nasci quando a minha mãe tinha a minha idade. Você vai gostar de Massachusetts. Perfeito pra um recomeço. A gente mudou muito, aí eu sou sempre a menina nova. Quem é ela? Aquela é a mãe da Ginny. Dói, né? Bom, essa é uma série original da Netflix e foi lançada em 2021, a primeira temporada. Fez muito sucesso, mas como você sabe, né, a Netflix demora muito para lançar as próximas temporadas. E a segunda foi lançada apenas em 2023 e a terceira em 2025. Eu só assisti as duas primeiras porque eu assisto por canais alternativos e nesses canais não tem a terceira temporada. Tô esperando aí eles liberarem para eu poder assistir a terceira e talvez seja lançada a quarta, acho que em 2027. Enfim, já foi confirmado, mas não tem uma data prevista ainda. Fato é que essa série é muito boa. É uma sériezinha leve que dá pra você assistir aí na sala de estar com sua família. Dá pra você assistir muito mais de uma vez. Eu já assisti 3 vezes as 2 temporadas, porque realmente te prende ali do início ao fim. É divertida, então tem várias piadas que não perdem a graça com o tempo. Se você assistir 1000 vezes, você vai dar risada 1000 vezes. Essa série, embora seja muito boa, ela aborda alguns temas meio pesados, né? Que é violência doméstica, violência sexual, gravidez na adolescência, sexo, droga, enfim, coisas clássicas de séries com temas adolescentes. Só que diferente de Euphoria, ela faz isso bem feito, então ela fala sobre esses assuntos, mas logo em seguida ela traz uma resolução para esses problemas, ou ela explica o porquê que aquilo aconteceu, e tudo sempre tem uma consequência. Então assim, o que eu gosto muito nesse roteiro é que nada fica impune na série, tudo tem uma consequência, mínima que seja, vai ter. Como eu falei, o nome da série é Ginny e Georgia, não por acaso, é uma série focada em mãe e filha. Ginny é a filha, Georgia é a mãe. E Georgia é uma mãe muito nova, ela engravidou na adolescência, então ela acaba tomando algumas decisões que pode ser para algumas pessoas vista como uma decisão, como decisões muito infantis ou problemáticas. A maior parte do público gosta muito das decisões que ela toma, mesmo que seja questionável. Já a Ginny não cai muito na graça ali do público, não. A maior parte das pessoas não gostam dela. E eu tenho um vídeo aqui no canal já falando um pouquinho sobre ela, um vídeo falando sobre como as pessoas odeiam adolescentes. Vou deixar o card aqui embaixo ou aqui em cima, você pode procurar, clicar. É um vídeo antigo, acho que de 2022, se eu não me engano, mas dá pra ter uma noção mais ou menos de como as pessoas realmente não gostam muito dessa personagem. E eu, particularmente, defendo ela porque existem muitos motivos do porquê as pessoas não gostam dela. É claramente porque ela é uma adolescente irresponsável e inconsequente, mas existe um motivo dela ser assim. Ela não é assim por acaso só porque ela é adolescente. Ela tem problemas assim como a mãe dela tem. A diferença é que ela tem 15 anos de idade e a mãe tem 30 e poucos. A série, ela começa assim no presente e vai explicando as ações da série com flashbacks do passado, com o porquê que ela fez tal coisa, aí faz um flashback. E isso é uma escolha muito inteligente do roteiro, porque deixa o roteiro muito dinâmico. E a gente tem outras séries que trabalham desse jeito, como por exemplo Elite, que tem muito flashback. Então é muito interessante, principalmente quando ela tem essa temática um pouco de investigação criminal e ao mesmo tempo tem muito toque de humor ácido com drama adolescente. E é o que eu digo, né? É um roteiro bem feito. Então eu vou focar aqui pra falar um pouquinho mais focada na Georgia, porque as ações dela afetam diretamente a Ginny e isso faz com que a série toda ande. Então a Georgia, que pra mim, ela representa muito mais a protagonista / vilã dessa história, enquanto a Ginny, ela é uma espectadora ali da própria história, às vezes. A série toda, ela gira em torno da narrativa da Ginny em relação a Georgia. Então ela sempre tá falando como ela enxerga a mãe dela, sabe? Só que a série mostra como, de fato, as coisas aconteceram e como a Ginny enxerga. E sempre parece que a Ginny é muito egoísta nessa forma dela enxergar. Mas se você parar pra pensar que ela tem 16 anos, aí faz todo sentido ela enxergar a mãe dessa forma meio estranha. E qual é a história da Georgia, afinal? Vamos lá pra grande história da Georgia Miller. A Georgia era uma menina ainda adolescente. Ela vivia com a mãe, o padrasto e a irmã, que era filha desse padrasto dela. Só que o padrasto e a mãe dela eram dependentes químicos. Ela acabava sofrendo muita violência dentro de casa do padrasto, não só física como sexual também. Em uma dessas violências, ela acaba fugindo, né, pra tentar se livrar ali daquela vida horrorosa que ela tinha. Só que ela era uma adolescente, então ela acaba encontrando ali uma gangue de motoqueiros e ela entra pra essa gangue. Lá, ela é criada com a visão um pouco distorcida da realidade. Quem vai educar ela dali pra frente são esses motoqueiros que vai educar ela da seguinte forma: é o seguinte, Georgia, você não tem muita coisa na vida,
vida. Tudo que você tem é sua beleza, então você tem que usar isso como uma forma de arma ali pra sobreviver. E quando você vê uma pessoa que ela pode ser ali um problema pra você, o que é que você faz? Você elimina ela primeiro, porque a melhor defesa é o ataque. Então ela sempre tá na defensiva. E isso não quer dizer que ela seja uma má pessoa, só quer dizer que ela aprendeu assim, ela cresceu com uma visão um pouco mais distorcida do que é ético ou não de se fazer. Como ela cresceu nessa gangue de motoqueiros, ela acabou não tendo estudo, então ela não terminou a escola e ela sai aí viajando pelo país com essa galera. Numa dessas viagens, ela vai conhecer dois personagens muito importantes pra trama futura. O primeiro é o Joey, que tava viajando ali com a turma da escola, acho que é em um restaurante de beira de estrada, alguma coisa assim. Eles trocam ali uma interação bem rápida, conversam, e ela conta um pouco sobre os sonhos dela pra ele conta um pouquinho sobre os sonhos dele pra ela, e ele acaba dando de presente um Ray-Ban original, vintage, pra ela. E ela acaba contando pra ele que o sonho dela era ter um cavalo chamado Milkshake. E até aí essa interação acaba e o Joey some da vida dela, segue a viagem dele com a turma da escola. Fato é que nessa cena você percebe a Georgia, ela consegue sentir ali um pouco de... não é inveja, mas é tipo assim, ela sente que ela queria ser uma adolescente normal, como aqueles adolescentes. Ela queria estar viajando pelo país como adolescentes normais com a turma da escola, só que ela não teve essa oportunidade. Então isso fica bem claro, essa diferença. De fato, ela só queria ser uma adolescente normal e na verdade ela tava andando com um monte de motoqueiro pelo país sem uma família estabelecida. Bom, e aí viajando que ela conhece o Zion, que é o segundo personagem importante aí pra essa trama futura. O Zion é o pai da Ginny e eles são dois adolescentes, né? Claro, inconsequentes, acabam se apaixonando e dessa paixão surge uma gravidez indesejada. Ela meio que sem apoio ali de ninguém, não tem uma figura feminina materna que represente algo seguro pra ela. A única figura feminina que ela tem contato é uma das mulheres que fazem parte ali da gangue. Então ela dá alguns conselhos pra a Georgia, que é muito mais sobre sobrevivência. E a Georgia acaba levando a gravidez adiante, mas ela fica ali meio insegura, né? Ela não tem muito o que fazer sobre aquilo. Eles acabam voltando pra a casa do Zion, e o Zion é um menino que cresceu em uma família de classe média, a mãe e o pai têm emprego estável, tem uma casa grande, tem uma vida super estável, então eles concordam ali da Georgia ficar com eles até ter a Ginny. Só que chega um certo momento que a Ginny já tá grandinha, assim, deve ter alguns meses, um ano no máximo, eles fazem a proposta pra Georgia, eles cuidarem da bebê enquanto ela vai viver a vida dela. Então eles falam assim pra Zion, ó, o nosso combinado era de que você iria viajar ao país pra poder fazer aí um ano sabático e depois voltar pra estudar, fazer faculdade, e você voltou pra casa com uma sem-teto grávida. Então agora o nosso combinado pode ser, vocês passam a guarda da bebê pra gente, vocês vão viver a vida de vocês e a criança vai ser bem cuidada, vai ter um futuro garantido. Só que é aí que a gente percebe o primeiro traço de personalidade da Georgia, que vai ser muito forte até o final da série, que é o orgulho. Ela jamais aceitaria que a única coisa que ela tem de referência de família fosse entregue assim, tão de mão beijada pra outras pessoas. Então o que é que ela faz? Ela foge e fica meses desaparecida, sem dar notícia nem dela, nem da bebê. Muitos meses depois, ela volta oferecendo ao Zion ali a oportunidade deles ficarem juntos novamente e viverem uma vida normal. E aqui, eu não sei se eu tô contando a ordem cronológica certa, porque tem um tempo que eu assisti essa série, então tem um momento que a Georgia acha um outro cara, vai trabalhar no hotel do pai dele e ela acaba casando com ele, e tem esse momento em que ela volta pra casa do Zion e eles tentam formar uma família novamente. O Zion vai trabalhar um trabalho normal, só que não dá certo. Então esses dois momentos ficam meio turvos na minha cabeça, eu não lembro o que vem primeiro. Mas fato é que ela vai aí pra casa do Zion, ele concorda em morar com ela, ele tenta arranjar um trabalho normal, de escritório e viver uma vida, só que o Zion, ele é um artista, né? Ele é um fotógrafo, ele quer ser um fotógrafo. Então, viver dentro de um escritório, usando terno e viver uma vida tão monótona como aquela, pra ele é ruim demais. Então, o relacionamento deles fica muito desgastado. A Georgia, percebendo aquilo ali, que ele tá infeliz com a vida por causa delas duas, né? Por causa delas duas, entre aspas, ela vai lá e dá a opção pra ele deles terminarem, ela ir morar sozinha, viver a vida dela, enquanto o Zion também pode ir visitar a Ginny. Dessa vez ela não vai sumir e ele vai poder fazer parte ali da vida dela normalmente, só que com eles separados. E ele começa a estudar fotografia e vai viajar o mundo, enquanto ela fica cuidando da bebê. Enquanto ela tá solteira já, com a Ginny ali um pouquinho maior, ela acaba conhecendo esse outro cara, né, que é filho do dono de um hotel. E ele é um cara assim, nerdola, ele gosta de ficar em
casa assistindo Senhor dos Anéis e coisas de nerd. E ele quer porque quer ter ela ali como esposa, como namorada, na verdade. E fica pedindo pra ela dar uma chance. Dá uma chance e ela nunca dá chance pra ele. Só que ela percebe que ali dentro do hotel do pai dele, rola da galera ficar jogando. E aí ela fala, e se a gente montar aí um esquema de pôquer, né? Daquele jogo ali meio que legal. E eles começam a fazer aposta e ela vira meio que ali a dona de um mini cassino. Só que descobrem, ela acaba quase perdendo a guarda da Jeannie, porque é crime. Eles falam, se você conseguir comprovar que você tem uma vida estável, a gente devolve a sua filha. E ela fala, ok. Então ela aceita ter um relacionamento com esse cara, acaba casando com ele, e em troca ele daria essa estabilidade pra ela. Só que aí ela teria que ficar à mercê do que ele queria, né? E o que ele queria? Ele queria ter ela como uma posse. E ele é meio abusivo nesse sentido. Ele não deixava ela sair, ele controlava muito ela e os gastos e tudo que ela fazia. E ele não era uma pessoa de todo mal, mas ele também não era uma pessoa de todo bom. Ele tinha ali, o maior interesse dele era na beleza dela. Essa é a primeira abelha na vida dela. E o que ela faz com a abelha? Ela vai lá e mata. Teve uma coisa que eu esqueci de falar também. Pra ela se vingar do padrasto que tava ali abusando dela sexualmente, o que ela faz? Ela dá um tiro na mão dele e ele perde a mão. O padrasto dela foi a primeira vítima dela, não fatal. Já esse marido foi a primeira vítima fatal. E ela mata ele envenenado. Aí ela pede ajuda ali pra a gangue de motoqueiros pra ocultar o corpo. E dá pra ver que ali, como é o primeiro crime dela mesmo assim, ela ainda tá se sentindo insegura. Ela fica morrendo de dó dele. Mas ela entendia que ele iria atrapalhar os planos dela. Então, ela acaba eliminando ele. Ela fica viúva e ela vai viver a vida normal. Até que ela conhece o Gil. O Gil é o pai do Austin, o filho mais novo dela. E a princípio o Gil parecia um cara legal, que tinha dinheiro e que podia proporcionar pra ela e pra filha uma vida mais estável. Só que aí depois ela descobre que na verdade o Gil era um golpista que aplicava aí alguns golpes em pessoas aleatórias. E ela acha isso o máximo porque ela também é uma golpista. E ela aprende a fazer ali algumas fraudes financeiras. Ela acaba engravidando do Austin. Só que o Gil é abusivo com ela. Ele bate nela. E apesar dela gostar dele, ela gosta muito mais dela. Então o que ela faz? Ela vai lá e faz com que ele vá preso, sendo incriminado por fraude. Assim ela consegue se livrar dele e consegue seguir a vida dela. Só que nesse ponto, ela já entendeu que a maior arma dela, além da persuasão, é a beleza. Então o que ela faz? Ela sempre usa a beleza dela como uma grande arma de sedução para poder ali fisgar homens um pouco mais ricos e poder dar a estabilidade financeira que ela tanto deseja. Então não importa o amor, porque a verdade é que ela sempre amou e sempre vai amar o Zion, mas ela abriria a mão desse amor com certeza por uma estabilidade financeira, porque toda vez que ela e o Zion tentam estar juntos, eles não conseguem. E nessa de estar procurando um homem que dê uma estabilidade financeira pra ela e pra família dela, ela conhece o último marido dela até então. O Kenny era um cara que acabou criando uma rede de yoga muito grande. Ele tinha algumas filiais espalhadas aí pelas cidades. E ele tinha muita grana. Ela acaba conhecendo ele, ela sendo um garçonete, ele frequentava muito o restaurante onde ela trabalhava. Ela seduz ele, eles se casam e eles vão viver uma vida extremamente confortável. E até então tava tudo certo, ela virou a madame que ela sempre quis ser e ele dava o conforto ali que ela precisava pra ela e os filhos. Tava tudo ok, até que um dia ela vê uma cena em que o Kenny tá tentando ajudar a Jeannie a fazer yoga e até esse ponto a Jeannie já era uma menina grande, já tinha 14 anos, se eu não me engano. Só que ele acaba ali ultrapassando os limites com a Jeannie, passando a mão dele ali na virilha dela, alguma coisa assim. E ela não fica confortável, né? A Jeannie não fica confortável, pede pra ele parar e ele meio que continua assim. A Georgia chega na hora, corta a situação, mas ela já fica ali vendo ele como uma grande ameaça na vida dela e da filha. E o que é que ela faz quando alguém ameaça a vida dela? Ela vai lá e elimina. E ela não pensa duas vezes e mata ele também. Só que o que acontece? Dessa vez, a mulher dele, no caso a ex-mulher dele, vai investigar. E é aí que a série começa. Então a série começa a partir desse momento dela terminando de ficar viúva, né? Ela acabou de ficar viúva, tá se mudando pra uma nova cidade. Dessa vez ela já está meio rica, né? Porque ela meio que ganha a herança dele. Comprou uma casa nova, tá de carro conversível, tá reiniciando uma vida ali, só que a ex-mulher do cara tá no pé dela, investigando ela. Então a série toda começa nesse grande suspense de saber que foi ela que matou, mas será que ela vai ser pega? A esse ponto, você já simpatizou com a cara dela, porque assim, todos os atos dela se justificam com o fato de que ela estava apenas protegendo a família, mas aí a gente vai no contraponto. A série toda, ela é narrada da visão
visão da Ginny, a filha dela de 14, 15 anos, de como ela vê a mãe dela como uma grande heroína, mas ao mesmo tempo como uma grande ameaça. A mãe dela assusta ela, porque ela sabe exatamente do que a mãe é capaz de fazer por ela e pelo irmão. Mas ao mesmo tempo, ela vai descobrindo que a mãe cometeu vários crimes além dos homicídios, né? Porque ela vai descobrindo um homicídio atrás do outro, coitada. Mas ela descobre também que a mãe fez fraude, assim como o Gil, que a mãe que matou o primeiro e o segundo marido. Então, tipo, ela sente o peso dos crimes da mãe dela. Ela começa a desenvolver vários problemas psicológicos, né? Até o ponto que ela acaba se queimando. Depois, na segunda temporada, ela começa a fazer terapia e a Georgia é contra a terapia. Então, a Georgia é uma personagem muito controversa, hein? Ao mesmo tempo que você gosta dela e que a série faz você gostar, e é por isso que eu gosto desse roteiro, assim como na sociedade a gente endeusa muito as mães, né? A gente santifica a figura materna, a série ela faz isso, ela santifica a figura da Georgia e demoniza o medo da filha, porque tipo, se ela é sua mãe, você não pode questionar os métodos dela. O ponto principal é que ela tá te deixando viva, então se ela tá te deixando viva e tá fazendo isso pra te proteger, vale tudo. E a verdade é que talvez não valha tudo isso não. Talvez a sua mãe não seja a melhor mãe do mundo e tá tudo bem. A gente só precisa ter que lidar com isso. E aí o roteiro ele vai trabalhando em cima disso. Hoje eu quis focar um pouco mais na Georgia, porque a Ginny, ela é essa personagem que ela vai sendo moldada conforme as temporadas, e ela é insuportável realmente, mas como eu disse, ela é insuportável porque ela é uma adolescente traumatizada, ela cresceu nesse ambiente caótico, onde o pai dela apesar de ser presente, é ausente em figura, né? Ele acaba mandando muitos livros pra Ginny de militância, ele quer que a filha se torne uma adulta questionadora, e é o que a Ginny se torna, mas ao mesmo tempo, ele é muito ausente nesse sentido de, ele sabe do que a Georgia é capaz, ele já viu as coisas que a Georgia pode fazer, e ainda assim, ele confia de olho fechado na filha dele, ficar com ela, e não pensa em nenhum momento que aquilo pode afetar a filha de alguma forma, sabe? Fora que a Ginny, ela é uma menina mestiça, então ela acaba muito desamparada pela família, da parte negra da família dela, só que quando ela encontra eles ficam meio que soltando farpinhas. Ela foi criada por uma mulher branca, então tipo, ela não entende de cultura negra, ela não conhece determinados escritores, ela não conhece determinados cantores, só que tipo assim, eles não criaram ela e eles também não incentivam ela a consumir aquele tipo de coisa, eles não mantêm tanto contato ao ponto dela consumir aquela cultura, só que aí quando eles conhecem e vão lidar com ela, eles cobram que ela deveria saber sobre uma cultura que ela não faz parte, teoricamente, porque ela não foi criada, entendeu? Então existe ali também muita questão em cima da Ginny, muita pressão social de vários lados. Tem muitas outras coisas pra falar sobre a Ginny, eu posso fazer depois um vídeo só falando sobre a personagem, apesar de que eu já tenho aquele outro vídeo, né? Mas é um vídeo antigo, eu posso fazer um vídeo só falando sobre ela, mas eu acho ela uma personagem muito complexa e muito boa de se falar também, se trabalhar também. Porém, a Georgia é o maior assunto da série, porque ela é quem faz tudo se movimentar. A Ginny, ela é só mais uma das pessoas que é massa de manobra ali da Georgia. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu quero muito que você fale aqui embaixo o que é que você achou sobre a série. Eu quero muito também assistir a terceira temporada pra poder ter uma opinião formada sobre. Fala aqui embaixo o que é que você pensa da série, o que é que você pensa da Ginny, da Georgia, do Zion, que é um personagem que se omite bastante de várias coisas. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.